E nós fazemos isso com base na nossa autonomia na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. Então, quem garante a nossa prática está nos defendendo e nos permitindo que, nesse momento de extrema coerção que alguns colegas estão sofrendo, a gente ainda continue a tratar a nossa população. Médicos renomados, dedicados, que tentavam explicar o absurdo disso, começaram a ser taxados de negacionistas, obscurantistas, termos ofensivos que podem até caber numa seara de lide política, mas jamais deveriam estar presentes no sistema de saúde. Era uma falácia absolutamente sem sentido. Os que negavam o tratamento, em plena demonstração de sinalização de virtude, chamavam os médicos que tratavam os doentes de negacionistas. Para sustentar essa narrativa, veio o xietismo evidencionista. O que nós sempre criticamos não foram os médicos prescrever remédio, nós sempre criticamos não médicos fazerem apologia a medicamentos sem saber qual é a dosagem. Não, olha, estou aqui com essa caixinha, isso aqui me salvou. Isso nós condenamos. Agora, profissional de saúde, cada um é responsável. Então é só para a gente deixar claro que não fomos nós que politizamos a questão da cloroquina ou qualquer outro medicamento. Não foi politizado pela CPI. Eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que eles tenham. Quero lamentar a atitude do senador Renan de não ouvir os depoentes. Não, o senhor não está ouvindo. O senhor ouviu, mas não quer questioná-lo. Deveria questioná-lo. Ok, eu não quero lhe obrigar. Mas é 2 pesos e 2 medidas. Quando lhe interessa questionar quem o senhor quiser questionar, que como questionou aqui tem cientistas, aqui tem médicos que trataram pacientes. Eu lamento. Ok? Que eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó. 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros. 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam, salvou vidas no Brasil e no mundo. E os membros da oposição deliberadamente se ausentaram daqui para não ouvi-los. Perderam uma grande oportunidade, mas não só perderam uma grande oportunidade, né? A ausência do relator e dos demais membros da oposição nessa CPI, que desde o começo, eu tenho dito, tem pré-julgado, tem uma sentença debaixo do braço, desqualifica ainda mais o relator, esses membros, e vai desqualificar o relatório quando for apresentado. Porque para emitir um juízo de valor sobre determinada matéria, você precisa colher provas, analisar essas provas, submetê-la ao contraditório. É o devido processo. Mas quando optam, escolhem agir como agiram, perde-se a imparcialidade para a condução do inquérito. E aqui nós estamos diante de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O delegado não escolhe as provas. O procurador não pode escolher. Então, mais uma vez, lamentar, porque a comissão tem um relator que se ausenta para não colher provas. Olha, a gente vê ali na porta da CPI, hoje a gente não pode frequentar diretamente o plenário da CPI, a gente fica no salão ali da saída da CPI, o clima de como funciona a comissão. Uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento poderoso, importante para o legislativo, uma arma da minoria e é sim uma ação política, não há dúvida disso. Mas durante o desenvolver da CPI, as coisas vão aparecendo, novidades, investigações, e aí há mudanças no plenário, de pessoas que pensavam de um jeito, defendiam um governo e no final viram de lado, porque as provas são evidentes. E pessoas que eram contra o governo e veem que não é bem assim e mudam de lado, não porque trocaram a casaca, como se diz, mas porque encontraram provas, evidências que desmontaram o pensamento.
É por isso que é preciso ouvir os dois lados, e não é só ouvir, entrar por um ouvido e sair por outro, mas prestar atenção nos argumentos. Foi uma falha muito forte do relator, senador Renan Calheiros, e dá mesmo, como diz o senador Marcos Rogério, munição para que a falta de credibilidade atinja o relatório final, que é o produto de uma CPI, o relatório final aprovado em plenário. Os médicos mostraram hoje que acreditam. São pessoas credenciadas, profissionais de medicina, com residência e atuação no setor e que estiveram na linha de frente. Ninguém pode falar melhor da pandemia do que quem esteve ali na linha de frente, porque o vírus é novidade, ele tem um desenvolvimento totalmente diferente dos outros, e quem está ali observando na linha de frente é que sabe exatamente como é o desenvolver dos fatos. Então é preciso o mínimo de equilíbrio em uma CPI. Normal um relator e um presidente ser indicado por um grupo majoritário na CPI. É assim, é um acordo, dois grupos fortes se unem, eu fico com a relatoria, você fica com a presidência. Normal isso. Agora, formar uma maioria pesada, cercada, e levar a ferro e fogo um projeto de punir alguém ou de definir um relatório final antes da investigação, isto é muito pesado. Foi mesmo assim, Vitor. Além de esvaziar o plenário, que é a alma de uma CPI, o depoimento de dois profissionais importantes, né? Além de esvaziar o plenário, os integrantes da CPI, o relator, vice-presidente e outros senadores, foram mostrar lá a sua força, né? Mostrar os músculos, e colocaram 14 pessoas que são próximas do presidente Jair Bolsonaro, ou conselheiros, ou aliados do presidente Jair Bolsonaro, como investigados da CPI. Agora muda a figura deles, mas não é novidade. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal já sabia da intenção de Renan Calheiros. E aí já deu a essas pessoas a possibilidade de ficar em silêncio no plenário da CPI. Esse tipo de tratamento se dá a pessoas investigadas, ou seja, suspeitos, e não a testemunhas. Então agora eles terão direito a acessar tudo que está sendo investigado na CPI. Eles são investigados ali, eles, como direito de defesa, têm que saber o que há contra eles ali. É o chamado habeas datas. Eles têm o direito de saber a partir de agora. E também a CPI tem que tratá-los com respeito de réu, com respeito de investigado. Então, ele não pode mais prestar depoimento e falar sobre assuntos que estão sendo investigados, não deve, né? Pode, mas não deve, porque seria criar provas contra eles. E eu nunca vi isso, começar uma CPI já derramando uma lista de 14 pessoas investigadas, suspeitas. E não são qualquer um, não. São dois ex-ministros, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro Ernesto Araújo e o atual ministro da Saúde. Como é que pode isso? Logo no início da CPI. Evidentemente, está errado, né? Então, a CPI hoje, apesar de uma sexta-feira que dá um tom de esvaziamento, mas, na verdade, mostrou a alma, que eu disse lá no início de que a CPI tem uma alma, mostrou a alma desta CPI, que é uma alma acusatória só para o Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro. Cadê os governadores e prefeitos que desviaram o dinheiro público?